Olá, turminha, né? Hoje é a data limítrofe, certo? Da entrega dos trabalhos do Literarte. Sei que vocês estão atarefados com isso, tá? Lembrando, espero que vocês tenham feito ótimos trabalhos. Sei que vocês fizeram ótimos trabalhos, né? Infelizmente o Literarte desse ano foi completamente diferente do que aconteceu dos outros anos, né? As turmas do 7º, 8º e 9º puderam participar no passado, né? Já o 6º ano, que seria o primeiro ano que ele participaria mais efetivamente do Literarte, acabou não dando, mas acontece, né? Se Deus quiser, tudo vai se normalizar, tá? Falando, claro, de meio ambiente. O que é meio ambiente? Meio ambiente é o meio que a gente vive, correto? A gente vive num ambiente urbano, num ambiente de cidade. Não é verdade? É verdade. Então, a gente tem esse ambiente, né, que é um ambiente urbano, e a gente tem os ambientes rurais. Todos são espaços antrópicos, são espaços humanizados. Porque o ambiente rural, por mais que ele pareça um ambiente natural, ele foi feito pela ação antrópica, ou seja, pela ação do homem. Certo? Só que nós temos os ambientes naturais. E como todo, nós temos o planeta, né? Composto por aquilo que eu já disse para vocês. Né? A litosfera, que são as rochas, a atmosfera, que é o ar, certo? A hidrosfera, que é a água, e a biosfera, que é a camada formada pelos seres vivos. De onde o homem saiu? De onde o homem da sociedade de consumo, certo? Que mais impacta no meio ambiente saiu. Ele sai da biosfera. Ele era um animal como qualquer outro, né? Só que aí o homem evolui, tem um homem sábio, aquele que pensa, né? O Homo sapiens, é aquele que pensa, sapiens sapiens, certo? Então ele começa a se organizar mais do que os demais animais, né? Formam grupos, vive na primeira parte de sua vida numa forma primitiva de produzir seus alimentos, e sempre o homem vai ter que produzir seus alimentos, né? Que a gente sabe que sem se alimentar ninguém vive. Não é isso? Então, a primeira parte com relação à produção da humanidade, já disse isso para vocês, certo? Seria a fase primitiva. Ele era nômade, por exemplo, ele estava num lugar, certo? Os grupos humanos estavam em determinado lugar, quando acabava os alimentos, certo? Eles iam para outros lugares onde tinham mais alimentos, ou por conta do frio, né? Por conta da questão climática, por conta para sobreviver mesmo. Então eles eram nômades, viviam de um lado para o outro, buscando sempre lugares melhor para suprir as suas alimentações. O fato é que o homem vai se organizando, então acontecem os casamentos, vamos dizer assim. Então os homens têm suas mulheres, ou cada homem tem sua mulher, né? Os grupos humanos mais organizados já do que o homem bem primitivo mesmo, né? Então, o que acontece? As mulheres ficam em casa, tomando conta dos humanos mais novos, ou seja, das crianças, enquanto o homem sai para coletar, que ele vivia de coletava frutas, legumes, verduras e tal, e também para caçavam animais menores que ele, né? Ele, evidentemente. E é claro, nem todo lugar tem animal maior que o homem, né? A gente pensa logo no leão, mas o leão é um animal mais específico de alguns lugares, né? O elefante e tal. Tem algumas populações que comem a carne de elefante e tal, ok? E é bom que se diga, elefante é um banquete bem farto, né? Pronto. O fato é que ele ia e a mulher ficava em casa, então ele trazia esses legumes, né? E a mulher em casa, nas cavernas, ou seja, onde quer que seja que eles moravam, elas foram percebendo que ela jogando as sementes começavam a dar frutos, começavam a florescer. Viravam, dependendo do tipo de fruta que eles escolhiam, viravam pequenas plantas e elas podiam colher. Então,
teve aquela ideia, né, de, por exemplo, vamos organizar aqui em fila, que com o tempo, né, um prazo mais longo, eles vão começar a dar fruta, a gente vai indo pelo meio e começa a coletar, fica mais fácil do que sair à deriva, aí atrás de comida, não é verdade? Então isso aconteceu com a humanidade. Então, quando o homem percebe, aí o homem, poxa, é mesmo, né? A mulher, né? Basicamente diz as boas línguas que quem inventou a agricultura, que é uma das grandes invenções da humanidade, assim como a roda, né? Foi a mulher, tá? Então acredite a mulher, a invenção da agricultura. O fato é que, observando aquilo, eles começaram a plantar, em vez de sair para coletar, em vez de viver de acordo com o que a natureza lhe proporcionava. Porque se faltava alimento num lugar, pronto, né? Eu morrer de fome, temos que ir para outro lugar. Então o que é que aconteceu? Com o advento dessa agricultura, eles puderam ficar fixos num lugar só, produzindo o seu próprio alimento, não vivendo mais de acordo com o que a natureza lhes proporcionava em termos de comida, em termos de material para o seu sustento no dia a dia. Certo? Então, aí veio a ideia também de criar alguns pequenos animais, em vez de a gente vamos pegar logo alguns, a gente deixa eles aqui, ninguém vai comer tudo, a carne dos animais, tudo num dia só, a gente deixa eles aqui, quando a gente vai precisando, a gente vai. Aí surge, além da agricultura, surge uma outra atividade paralela à agricultura e que até hoje, na maior parte do mundo, se pratica em conjunto. Ou seja, a pecuária, que é a criação de animais. A agricultura é a técnica, né, a arte ou técnica de cultivar plantas, enquanto que a pecuária é a técnica para a criação de animais. Nós já falamos muito disso. Né? Pronto. Então o homem, isso não estou falando que foi um ano, aí no outro ano já era, no outro ano já era, não. Milhões e milhões de anos na história da humanidade, na história da produção de bens, né, para o seu uso no dia a dia, para o seu sustento. Tá? Acontece que o homem foi evoluindo, e ele começou a produzir tanto que aquele alimento, que era uma agricultura de subsistência, dava muito mais do que só para alimentar a sua família ou aquela tribo, dava para comercializar. Ou seja, eu pego essa parte, separo para o meu consumo, meu autoconsumo, e eu vou vender o resto. Não é verdade? Pronto. Então, vou vender não, melhor dizendo, vou trocar através do escambo. O que é o escambo? É a troca direta de mercadoria, que eu também expliquei para vocês. Vou já dizer porque que eu estou contando toda essa historinha e o que ela tem a ver com o meio ambiente. Certo. Primeira coisa que o homem faz quando chega num determinado lugar, claro que as populações vão continuar migrando, né? Por exemplo, o grupo aumenta, mas tem aquele que diz assim, não vou ficar nesse grupo não, vou partir numa aventura com a minha família, com meus filhos, ver se tem terras agricultáveis, mas lá na frente, lá, eu boto boto minha própria fazendinha, vou fazendo minha produção, crio meus bichinhos e sustento minha família. Que aqui está muita gente já. Então, houve toda essa expansão. Então, essas trocas comerciais deu origem a uma nova fase da humanidade, que é a fase comercial. No começo, o escambo, depois surge o dinheiro. Qual seria o dinheiro? Qual seria o dinheiro? Seria as moedas, os metais preciosos, ouro, prata, principalmente, que eram usados para trocas comerciais. Aí sim surge o dinheiro na forma de moeda, depois que vem a papel moeda, né? Mas primeiro surge na forma de moeda. Aí, como eu disse, como o homem já estava cultivando, já tinha feito um avanço tecnológico nessa área da agricultura, certo? Primeira coisa que ele chega em determinado lugar, como esse casal que eu falei que, não vou ficar aqui, não vou. Ele chega, ele vê uma vegetação, a primeira coisa que ele faz é retirar, evidentemente. Para quê? Para plantar. Para que mais? Para fazer pasto para os seus bichos. E o que mais? Para fazer sua casa, seu local de moradia. Tá? Então, aí o planeta começa a sofrer os impactos. Só que esses impactos não são tão intensos.
tá? Mas nessa fase comercial, certo? Já existia o papel moeda, não existia a troca através de uma unidade que tinha de valor, que era exatamente as moedas, né? O dinheiro, certo? Então, parou-se com o escambo, a troca direta. Parou-se não, que até hoje a gente faz, né? Não, vou trocar meu lápis pela sua caneta, isso é escambo, né? Não, vou lhe dar R$1 pela sua caneta. Então aí é a compra direta utilizando o papel moeda. Pronto. Mas aí há toda uma evolução da humanidade num período primitivo, tem um bem primitivo e um homem que já chega perto da agricultura. Na fase agrícola tem aquele homem que só produz para o seu consumo, né, numa agricultura bem rudimentar. Tem toda a evolução com utilização de ferramentas e tal, e né, a preparação para mudar para a fase comercial. Não aconteceu do mesmo jeito no mundo todo. Alguns lugares são e foram sempre mais evoluídos do que outros, melhor dizendo, né? Então, você tem o dinheiro e a comercialização se intensifica. Surge o que não existia antes, que é um modo de produção chamado modo de produção capitalista. E o que é o capitalismo? Como eu falei naquela aula que eu estava falando de comércio, como eu falei naquela aula que eu estava falando sobre grandes navegações, ou sobre alguns continentes e tal, no modo geral, né? Certo? Porque o mundo é capitalista. Então, o que é o capitalismo? A característica principal é uma sociedade, certo? Com classes sociais, existe gente rica, como Targeta, e gente pobre, como Carlos Zóio, né? E no meio tem a classe média. Então, a sociedade dividida em classes. Quem não tem os meios de produção nem o capital, o que pode oferecer nesse capitalismo é sua mão de obra. Quem tem os meios de produção e dinheiro são os donos do negócio, ou seja, são os capitalistas, são os burgueses, são os ricos. E aquele que só pode oferecer a sua própria mão de obra é o proletariado, são os pobres. Essa que é a realidade no capitalismo, né? Pronto. O fato é que surge o capitalismo comercial. O capitalismo ele é dividido em 3 fases principais. A gente considera um bocado, mas é a questão de interpretação. Então, no capitalismo comercial, nessa primeira fase do capitalismo, também chamada de pré-capitalismo, os europeus resolveram sair pelo meio do mundo para fazer comércio. Principalmente eles queriam fazer o comércio das especiarias do Oriente. Não é verdade? Então o que aconteceu? O que tinha na Europa se espalhou pelo mundo, inclusive doenças, hábitos, línguas, religiões. Né? Você pensar num brasileiro, um nativo brasileiro antes da chegada do Cabral, em que o Brasil ainda não se chamava Brasil, eles tinham, né? Eles tinham sua própria religião, adoravam a própria terra, adoravam a lua, o sol e tal, né? E passaram a ser catequizados, generalizando a coisa, de uma maneira mais fácil e num período não tão rápido assim como eu estou falando. Então passaram a ser cristãos. Então os europeus levaram, além de doenças, certo? Que só tinham na Europa, levaram sua maneira de pensar, sentir e agir. Então, a partir dessas grandes navegações, que foram as grandes viagens europeias do século XV, onde eles passaram, né, a dominar novas terras. Esse aqui é o fato. Né? Então, os primeiros impactos ambientais vêm aí, desse capitalismo comercial. Porque eles chegam, destruíram a Mata Atlântica, eles destruíram rapidinho, em 30 anos, praticamente eles já tinham dizimado a Mata Atlântica. E outros lugares por aí. Sem falar que os europeus já tinham destruído suas próprias florestas, que principalmente você tinha lá na Europa as florestas temperadas, que é daquele bioma que a gente já viu, floresta temperada, né? Que é um bioma que foi imensamente devastado pela ação antrópica, que tinha aquela vegetação que as folhas caem no outono para se preparar para o inverno. Ok? Beleza. Então, vem esses primeiros impactos. Outra coisa,
quando eles vêm e voltam para a Europa, eles também levam doenças que tinham em outros lugares para a Europa. Há um feedback de doenças aí. Né? Então, a degradação começa, e eles começam a degradação nos diferentes biomas do mundo. Não é verdade? Pronto. Então, desse capitalismo comercial. Em 1776 vem a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra. Aí sim, lá na Europa, começa-se a degradar fortemente o meio ambiente através da queima do carvão mineral, né, da poluição emitida pelas fábricas, além do próprio resíduo sólido produzido nas fábricas, além, né, de os resíduos líquidos, vamos dizer assim, jogados nos rios e nos lagos. Então Londres sentiu isso, a Inglaterra sentiu isso, e claro, essa poluição ela ia além da própria Inglaterra, que é um país insular da Europa. Professor, o que é insular? Insular refere-se a ilhas. Então, Inglaterra é uma ilha. Tá? Ok, Inglaterra pode ser chamada também de Grã-Bretanha quando você junta a Inglaterra com o país de Gales, e a Escócia tem a Grã-Bretanha. Quando junta com a Irlanda do Norte, você tem aí o Reino Unido. Quando junta mais com o Canadá, com a Austrália, Nova Zelândia e outros, você tem a Comunidade Britânica das Nações, se fala inclusive inglês. Né? Os Estados Unidos também falam inglês, porque foi colonizado pela Inglaterra. Então, um país poluindo, depois vem outro, que é a França. Então, dois países poluindo todos os subsistemas terrestres, solo, água e ar, e evidentemente, né, os seres vivos, de maneira indireta ou direta, são destruídos. Né? O homem, para fazer agricultura, os grandes processos agrícolas, no período da fase agrícola, certo? A primeira coisa que ele faz, como eu disse, do casalzinho lá, que leva os filhos, é fazer o desmatamento. Tá bom? Então ele começa a desmatar para fazer a agricultura, e o planeta começa a sofrer agora uma nova realidade, que é dos impactos provocados pela indústria. Tá bom? Então, na Inglaterra, a Inglaterra começou a poluir, a França também, e em 1860 a gente chega na segunda Revolução Industrial. Aí cria-se as indústrias de base, né? Siderurgia, refinaria, petroquímica. Então, aí o planeta passa a sofrer realmente com esses eventos destrutivos, com essa degradação em todos os seus ambientes. Volto a dizer, das rochas, do ar, né, do oxigênio, da atmosfera e da água, e além dos seres vivos. Porque além de vários países da Europa, não só mais a Inglaterra, fazerem a segunda Revolução Industrial, que era muito mais poluidora, nós ainda tínhamos os Estados Unidos no continente americano e o Japão no continente asiático, também com suas revoluções. O Japão, depois de passar pela era do shogunato, que eram os senhores feudais japoneses, os Estados obrigam eles a abrirem seu comércio, né, seus portos. Ele abre e começa o processo chamado Era Meiji, que é a era de industrialização do Japão. E nos Estados Unidos começa o processo de formação do grande complexo industrial do Nordeste dos Estados Unidos, que a gente chama de Manufacturing Belts, ou seja, cinturões industriais. Manufacturing seria, né, produzindo na indústria, industrializando, né, que está no gerúndio. Tá? Então começa-se a poluir o planeta mais intensamente. Certo? E cada vez mais se criando novas tecnologias sem preocupação com o meio ambiente. E cada vez mais países se industrializando, se intensificando. Há o imperialismo, que é quando os europeus deixam, né? E a gente falou disso na aula passada, certo? Os europeus deixam mais de mão, assim, vamos dizer, a América, certo? E começa a colonizar a África, tomando, escravizando, né? Tirando os recursos minerais do continente africano para suprir as indústrias. Então o impacto no continente africano passa a ser muito grande.
né, para você extrair minério de ferro, manganês, petróleo, etc, etc. Então você tem um impacto ambiental já no mundo. Na América, na África, na Ásia, né? A Oceania estava mais à parte, né? A Austrália ela só se torna independente no século XX e, consequentemente, ela se torna desenvolvida sem se industrializar, mesmo no caso da Nova Zelândia, certo? E mesmo não se industrializando no primeiro momento, elas se tornam um país desenvolvido. O Brasil desde 1822 é independente e até hoje não é considerado como um país desenvolvido. Aí o que acontece? O mundo todo passa a sofrer os impactos ambientais. Quando você vai tirar minério de ferro de um lugar, o lugar fica desgraçado ambientalmente. Você devasta a floresta, você devasta diversos ambientes para poder fazer o extrativismo mineral daquela área. Aí os rios sofrem, né? A vegetação sofre e a própria atmosfera sofre, porque são homens trabalhando no ambiente, eles vão ter que se alimentar, eles vão queimar, eles vão, né? Então a própria atmosfera sofre. Então o planeta, de um modo geral, passa a ser agredido. Tá? Então, aí vem a evolução dessa industrialização, né? Ninguém preocupado com o meio ambiente, Aí nós passamos pela terrível história da Primeira Guerra Mundial, né? O foco foi na Europa, mas outros países tiveram que acelerar seu processo industrial. Mas por quê, professor? Porque a Europa não podia vender para eles, como é o caso do Brasil. E por quê? Porque estava em guerra. Como é que eu vou vender para você se eu estou brigando aqui com o outro, né? Pronto, o fato é que alguns países começaram a se industrializar também, que não eram industrializados. Surgem em meados do século XX os novos países industrializados que substituíram importações, como o Brasil. O Brasil passou a ser um país industrializado no século XX. A Argentina e o México, no continente americano. Então, além dos Estados Unidos estarem poluindo, além do Canadá estar poluindo, ainda tem mais o México, eu digo no começo ainda, por volta de 1930, 40 e 50, certo? Do século XX, né? Século XX. Nós estamos no século XXI. Então, já eram vários países da América poluindo. Ainda tinha um país da África poluindo demais, que era a África. Eu estou falando agora em poluição industrial, né? Solo, água e ar. Aí, você tem a formação da Índia. A Índia também entra nesse processo, então passa a ser um país asiático industrializado, um país com 1,1 bilhão de gente. Imagina a produção de lixo de 1,1 bilhão de pessoas um dia, muito grande, né? Além disso, ainda tinha a então formada União Soviética, que virou a Rússia, era um país chamado União Soviética, e a China, que é considerado hoje a segunda maior economia do mundo, mas não é considerado desenvolvido, né? Então você tinha muitos países poluindo. Aí vem um grupo de novos países industrializados que se transformaram em plataforma de exportação, chamado tigres asiáticos. O nome tigre, por conta de que o tigre asiático é um animal bem feroz. E pela ferocidade de suas economias crescerem rapidamente, eles foram apelidados de tigres asiáticos. Quais são eles, professor, os tigres asiáticos? A Coreia do Sul, de onde vem a Samsung, né, que é uma marca muito famosa hoje aqui no Brasil. Singapura, que é só uma cidade. Taiwan, que é considerado província rebelde, ou foi considerada a província rebelde pelos chineses, certo? Na época da Revolução, muita gente que não era a favor da Revolução se refugiou na ilha de Formosa, fundando um novo país chamado Taiwan. E também Hong Kong, que é uma região administrativa chinesa. Depois vieram os novos tigres asiáticos, aí aumenta o número de países que são de fato considerados desenvolvidos, sem levar em conta que todos os países têm a sua própria industrialização, quase todos têm sua industrialização. Só não é tão grande para poder ser considerado como país industrializado. Então você tem os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, principalmente a partir dos anos 80, quando se dá a formação desses países, 70, 80, que seriam eles: a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, Filipinas e o Vietnã após o fim da União Soviética. Ele se tornou economia mista
como a China. Então vamos lá. Quantos países poluindo? Poluindo em demasia, com um processo industrial intenso, sem levar em consideração o meio ambiente. Então bora lá. Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Argentina, vários países da Europa, entre eles a própria Inglaterra, França, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo. Aí na África, África do Sul, fora os outros, com menor industrialização. Aí na Ásia você tinha a Rússia, você tinha a China, você tinha a Índia, certo? Você tinha o Japão. Então, e agora? E agora? Muita poluição e nenhuma preocupação com o meio ambiente. Algumas medidas passaram a ser tomadas e como eu disse para vocês, alguns encontros foram fundamentais. Aí, a partir da percepção da degradação ambiental provocada agora por esse novo período da fase da humanidade, lembra? Primitivo, agrícola, comercial e a Revolução Industrial inaugura um novo período de produção da humanidade, chamado período urbano-industrial. Juntamente com a industrialização vem um processo muito intenso de urbanização. E o que é a urbanização? É o crescimento da população da cidade em ritmo mais acelerado do que o da população do campo. Então essa urbanização se intensifica, muita gente morando no espaço, produzindo muito lixo, poluindo o ar, poluindo a água. Se tirar para Fortaleza, as lagoas de Fortaleza são todas poluídas. Por quê? Esgoto doméstico, a negada joga lixo lá, não é isso? A gente sabe muito bem disso. Né? Elas não são próprias para o banho, são poluídas. Porque o ser humano não respeita. Lembra da aulinha que eu fiz na lagoa aqui pertinho? Pronto. Lembra da aulinha que eu fiz lá nos mangues, na região do mangue da Sabiaguaba, ali do encontro do Rio Cumá, você lembra, né? Então, aí você tem muita poluição e nenhuma preocupação ambiental. Muita urbanização, muitas cidades crescendo, o povo produzindo, se transformando em ilha de calor, fazendo o que a gente chama de inversão térmica, né? Próxima às cidades que não são industrializadas, tem próximo a elas cidades industrializadas, né? Os chamados distritos industriais, poluindo intensamente, jogando para a atmosfera, né? A poluição da chaminé da fábrica, queima de combustível, queima de fonte energética, os carros, certo? Então, com a urbanização também vem esse processo mais intenso de poluição, que se inicia com a primeira Revolução Industrial e também que dá origem à nova fase da humanidade chamada fase urbano-industrial. Tá? Aí o que acontece? Finalmente alguém diz assim, vendo que diversas espécies já tinham desaparecido, que alguns biomas praticamente estavam exterminados, no caso do Brasil a Mata Atlântica, no caso dos Estados Unidos as florestas temperadas, da Europa também, da Ásia também, do Japão também, né? E agora o que nós vamos fazer? A gente tem que dar um jeito, a gente não pode continuar poluindo nesses níveis que o planeta não vai aguentar. Aí nós tivemos aquilo que já expliquei um pouco para vocês, os grandes encontros sobre o meio ambiente. Foi criado o Clube de Roma, que eu já expliquei para vocês, que era exatamente aquele formado por cientistas ligados a essa parte ambiental, ligados a essa parte industrial, ligados a essa parte social, ligados a essa parte da urbanização, para fazer levantamentos de dados para discutirem sobre a questão ambiental. Então eles concluíram coisas importantes que o planeta não aguentaria. Veio, a partir dos anos 60, por exemplo, a formação das sociedades de consumo, que é aquela que consome, não quer nem saber se o planeta aguenta, como eu já disse para vocês. Então, nesses níveis, por exemplo, se todo mundo tivesse o nível de consumo dos americanos, quando eu falo americanos, eu não falo do continente americano, eu falo dos Estados Unidos, o planeta não aguentaria. O planeta não suportaria esse nível de consumo. Tá?
Então, junto com tudo isso, ele disse, ó, a gente tem que pensar numa forma de diminuir esses impactos, porque as gerações futuras vão precisar de planeta também para viver. Então foi organizado esse grande encontro na Suécia, depois a Eco 92, depois a Rio Mais 10 e depois a Rio Mais 20. Tem agora o Acordo de Paris, que os Estados se retirou, que é um acordo que faz com que os países tenham mais cuidado na emissão dos gases poluentes. Você sabe que nós temos o problema do buraco da camada de ozônio, principalmente por emissão de gases, né, prejudiciais, como CFC e outros. Né? Então, precisamos fazer alguma coisa. O que, que os Estados Unidos fazem? Por isso que é importante um governante que tenha preocupação com o meio ambiente, que não é o caso do atual presidente dos Estados Unidos, e era o caso do antigo presidente dos Estados Unidos, chamado Barack Obama. Né? Os Estados Unidos agora se retirou do Acordo de Paris, que é quando os países resolvem pelo menos tentar diminuir o impacto, como aconteceu no Protocolo de Kyoto, onde os países, quando decidiram diminuir a emissão desses gases, certo? Houve um ganho, a diminuição do buraco da camada de ozônio, que eu já expliquei para vocês. Né? E agora, o que fazer em 2020? Eis a questão. Como é a sua pegada ecológica? Você é de jogar lixo no lixo ou você joga em qualquer lugar? Você é preocupado em comprar produtos em que a empresa mostre que também respeita o meio ambiente? Né? De que forma você trata o meio ambiente? Isso é a pegada ecológica. A pegada ecológica é a forma como você trata o meio ambiente. Tá? Então é importante isso para cada um dos 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem sua importância na consciência ambiental. Você deve ter visto na televisão, passa muito, um famoso ator da Globo dizendo que nos anos de 2050 vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos. Existe uma faixa no oceano, num dos oceanos, que corresponde do tamanho, maior que o Maracanã, certo? Onde os plásticos se acumularam. Só é garrafa PET, aqueles plásticos que eles jogam no oceano, está lá, maior do que o Maracanã, né? Que é chamado mar de plástico. E para degradar, sabia, é muito difícil. Não se degrada, assim, leva 200 anos para voltar a fazer parte da natureza. Certo? Então, é de se repensar. Né? A gente quer ir para a praia, tomar aquele banhinho gostoso na praia, né? Tirar os caôs, entrar no mar de costa, né? Como a gente gosta de fazer, principalmente no primeiro dia do ano. É uma questão de superstição, cada um com a sua. Né? É preciso que nós respeitemos isso. Né? Quando eu falo respeitemos, a menina disse que eu tinha errado no português, mas respeitemos respeitar no futuro. Né? Então, mas você quer tomar banho num oceano limpo, onde você não vai pegar doença, onde você não vai ter que estar nadando lá, de repente vem uma garrafa PET aqui do seu lado, né? Você não vai querer isso. Né? Então é importante que a gente mude, certo? Essa nossa consciência ambiental. E cada vez mais eleja governantes que tenham também a preocupação ambiental. Então você quer ir para uma praia limpa, mas a praia só vai ser limpa se nós mesmos fizermos nossa parte. Não é só as autoridades, também temos que fazer a nossa. Vou para a praia com a família, leva aquele famoso saquinho, aquele papelão não, aquele saco de papel, né, que é biodegradável até, coloca o lixo lá, traz de volta para sua casa, faz o que todo mundo faz, bota lá, o carro vem e leva. Não é isso? Mas é preciso que nós tenhamos, né? Claro que o homem precisou para sobreviver dos recursos naturais e precisa até hoje, mas que nós tenhamos uma preocupação maior com relação a essa questão ambiental. Não é isso? É isso. Tchau.